para que, na hora que você convidá-los, eles estejam devendo algum favor para você. Então é importante isso. Então você é um marido, então você quer levar sua esposa, então você ajudou, por exemplo, no almoço, você ajudou na limpeza da casa, você fez alguma coisa extra que agradou aquela pessoa, e na hora que você convidar para ir para a igreja, a pessoa vai se sentir constrangida se não for. Veja só. Então você deve fazer isso. Você vai preparar o caminho, assim como João Batista preparou o caminho para a chegada de Jesus, né? Então é importante. Então, a saída à igreja vai fazer alguma coisa diferente na vida da pessoa. Ali ela vai voltar da igreja impactada. Ela à noite vai ficar pensando naquilo. Então é importante, Deus estará trabalhando naquela vida, naquele coração, para mudar aquela vida. Então quanto mais você conseguir levar para a igreja, melhor. E não é só levar até a porta, é entrar e permanecer, né? E ali cultuar a Deus. Tem que tomar cuidado para não ficar conversando com a pessoa o tempo todo. Tem que tomar cuidado também para não ficar saindo para o banheiro, para beber água, porque tem gente que faz é atrapalhar a pessoa ao ouvir o Evangelho. Chega lá na igreja e fica saindo o tempo todo, vai ao banheiro, vai beber água, volta, fica conversando na hora da pregação, tudo. Isso atrapalha. E aí, como é que a pessoa vai prestar atenção, como é que a pessoa vai aprender, como é que ela vai ter ali um momento, ela com Deus. Então é preciso ter ali silêncio e manter a pessoa ali no local mais próximo possível para que ela possa ouvir a pregação e entender corretamente a palavra de Deus. No tópico 4, que na revista está tópico 3 novamente, diz: tendo um viver cristão. As crianças observam atentamente se agimos conforme que ensinamos, ou se quebramos as regras por nós estabelecidas. Por isso, a melhor forma de ensinar-lhes a vida cristã é vivê-la cotidianamente. A boa conduta do crente em casa é útil para instruir os filhos, bem como para evangelizar os vizinhos. A nossa postura íntegra, contrastando com o estilo de vida deste mundo, haverá de atraí-los a Jesus. A atitude de Isaac, quando da disputa dos poços, certamente foi um testemunho vivo de paciência e mansidão para com todos em sua casa, como está em Gênesis 26, 18 a 22. Então saiba que se você estiver fazendo alguma coisa errada, se comportando de maneira errônea, as pessoas dentro da sua casa estão de olho em você. Então o tempo todo, o crente, ele é ouvido, ele é ali um espelho, ele é ali um representante de Deus, e o tempo todo todos estão olhando para ele, procurando um defeito. Se a pessoa não é crente, ela fica procurando um motivo para não ir à igreja, um motivo para não aceitar Jesus. Os demônios trabalham assim, tentando arrumar um motivo para que aquela pessoa não vá para a igreja, para que aquela pessoa não leia a Bíblia, para que aquela pessoa não se aproximar de Deus. Então fica arranjando um motivo. Muitas vezes os próprios filhos crentes ficam tentando arranjar uma desculpa. Por que eu não vou para o culto hoje? Por que eu não vou para a escola bíblica dominical hoje? Então uma atitude ali do pai ou da mãe vai fazer com que ele seja desestimulado em servir a Deus. É assim que os demônios trabalham. Eles trabalham tentando aí de toda maneira impedir a pessoa de ir para a igreja, de ler a Bíblia, de orar. Então ele vai arranjar um motivo, uma desculpa, né? Ninguém arruma uma desculpa para ir para a igreja, um motivo para ir para a igreja, mas para não ir, as pessoas ficam o tempo todo tentando arrumar alguma desculpa, alguma maneira de falar: não fui por causa disso. Então você tem que dar um ótimo testemunho, ser uma referência aí realmente dentro de casa, para não impedir as pessoas de se chegarem a Deus. Vão aparecer situações difíceis, mas você tem que ter aí o devido equilíbrio, né? E sempre se lembrar de que você tem que se manter de maneira correta
porque se você fizer alguma coisa errada, isso vai atrapalhar a manifestação de Deus na vida dessas pessoas. Vai ser criada aí uma barreira. Então temos que fazer de tudo para darmos um ótimo testemunho dentro da nossa casa. Então muito cuidado com novelas, filmes pornográficos, músicas mundanas, né? Muito cuidado com o palavreado, né? Então muito cuidado com essas coisas, porque aqueles que não são crentes estão de olho e você pode atrapalhá-los. E também os seus filhos, às vezes sua esposa ou seu esposo pode ser atrapalhado por uma atitude sua, uma maneira de viver sua, uma coisa que você faz que é antibíblica. Na parte 2 nós temos aí evangelizando o cônjuge. Em vez de abandonar o marido ou a esposa, o cônjuge salvo deve procurar ganhá-lo para Cristo, conforme orienta Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 7, 12 a 14. Então isso aqui é interessante porque nunca um crente pode abandonar o descrente. Nunca. O que a Bíblia diz é o seguinte: se o descrente não aceita de maneira nenhuma a sua fé e ele quer ir embora, aí você pode permitir que ele vá embora. Agora, você, nunca crente, pode tomar a iniciativa de se separar da pessoa que não é crente. Então você está casada com uma pessoa e a pessoa não é crente, você jamais deve buscar separar-se. Pelo contrário, você vai sempre orar por essa pessoa, abençoar essa pessoa, fazer de tudo para que essa pessoa se converta. Então nessa parte 2, evangelizando o cônjuge, nós temos aí o primeiro tópico, trazendo a esposa a Cristo. No tópico número 2, trazendo o esposo a Cristo. Tópico 1, então, trazendo a esposa a Cristo. O marido crente ganhará a esposa para Cristo se agir conforme o modelo bíblico, amando-a e coabitando com ela com entendimento. Então nós temos aí na letra A, amando-a como Cristo amou a igreja, e na letra B, coabitando com entendimento. Na letra A, então, amando-a como Cristo amou a igreja. Está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Jesus morreu por amor à igreja. Logo, o marido, à semelhança de Cristo, deve colocar os interesses da esposa à frente dos seus e cuidar dela física, emocional e espiritualmente. Esposa alguma achará difícil submeter-se à liderança de um homem que lhe dedique tanta honra e apreço. Então, física, emocional e espiritualmente. Olha aí. Então, o marido, ele sempre deve cuidar da sua esposa, demonstrando o amor. Então, por exemplo, datas são importantíssimas para a esposa. Então, a data do aniversário, a data aí do noivado, ou data do casamento, né? Essas datas são importantíssimas para a esposa. Então você deve se lembrar, deve procurar dar um presente que não seja alguma coisa para trabalhar, não seja uma panela, um fogão, uma coisa assim, mas um presente que demonstre amor. Se você não tem dinheiro, uma rosa, né, uma flor, significa mais para ela do que as outras coisas. Demonstrar o seu amor, o seu carinho, o seu afeto, né? Deve procurar aí dar um elogio à sua comida, à sua roupa, né? Ao seu cabelo, alguma coisa assim. E sempre se lembrar de reconhecê-la como uma pessoa que Deus tem uma grande obra a fazer através dela. Sempre faça isso. Sempre olhe para a sua esposa como aquela pessoa que Deus quer usar, quer fazer uma tremenda obra, que Deus ama. Faça assim, valorize a sua esposa. Você deve saber o que mais a sua esposa deseja em você é que você a ame. Esse é o maior desejo de uma mulher, é que o seu marido a ame. E o amor não é só demonstrado através de coisas. Se você pergunta ao marido, você ama a sua esposa? Não, tem comida, tem casa para morar. Né? Mas não é isso. Isso é sua obrigação. Então você deve provar que ama, assim, lembrando das datas, né? Com carinho, com amor, procurando sempre aí o bem-estar dela, procurando sempre também que ela tenha prazer sexual.
Tem muitos homens que dizem que amam a esposa, mas não dão prazer sexual à esposa. São muito apressados, só pensam em si próprios na hora do sexo. Mas é importantíssimo que você demonstre o seu amor também, que você a leve a ter o prazer sexual, sempre. Na letra B, coabitando com entendimento. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Como nova criatura, o esposo agirá segundo o caráter de Cristo, revelando as qualidades do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Ao permitir que o Espírito Santo lhe governe as atitudes, o marido será um exemplo de excelência cristã à esposa, atraindo-a a Jesus. Então nós sabemos aí que o fruto do Espírito é um fruto só, que é implantado no crente quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. E aí tem 9 qualidades, é como se fosse uma laranja com 9 gomos. Então o marido vai procurar desenvolver isso na sua vida cristã. E isso vai facilitar o seu relacionamento, não só com a sua família, mas com todos. Então, uma luta muito grande, uma luta diária do crente, é tentar aí fazer com que essas qualidades desabrochem em sua vida. E a primeira sempre o quê? O amor. A partir daí é que as outras vão aparecer. Então, coabitando com o entendimento, sempre deve ser buscado aí a paz, né? O sossego, a alegria, a felicidade de conviverem, de estarem juntos, sempre fazendo alguma coisa para que essa convivência seja cada dia melhor. Deve-se evitar aquela solidão, aquela coisa de ficar sem conversar um com o outro. Sempre deve haver um diálogo, sempre devem conversar sobre tudo, sempre deve chegar a um denominador comum. No tópico 2 diz, trazendo o esposo a Cristo. Então o grande desejo da mulher salva, cujo marido ainda está no mundo, é ganhá-lo para Cristo. O apóstolo Pedro mostra o passo a passo dessa tarefa. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Então aí tem na letra A, sujeitando-se a ele, tem na letra B, pelo porte cristão, tem na letra C, sem palavras, tem na letra D, pela beleza interior.